Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que foram de férias? Agora está na hora de levantar cedo novamente, juntar os livros, juntar os materiais. Já pegou o lápis, está apontado? A borrachinha? Vamos lá? A partir de hoje, todos os dias estaremos juntinhos novamente para as nossas aulas. Mas existem novidades. Esta semana nós vamos estar trabalhando revisão. O que é revisão? É relembrar aquilo que vocês fizeram antes das férias, ok? Então nós vamos relembrar o que nós fizemos antes das férias. Por que durante essa semana apenas relembrar? Porque tem uma novidade. Semana que vem nós vamos fazer prova. Não precisa ter medo, essa prova será uma prova diferente. Diagnóstica. O que é diagnóstico? Diagnóstico é quando você vai ao médico e ele vai lá e faz um diagnóstico de você. Ele vai ver o que você tem. Não é assim? Aqui na escola é a mesma coisa. Vocês estão estudando em casa e agora nós vamos diagnosticar. Nós vamos ver como estão as aulas em casa. Semana que vem vocês terão uma prova online, ok? Essa provinha será feita no computador, no celular, no tablet, aquilo que você está usando para ter aula que você usará para fazer a prova, certo? E um aplicativo chamado Google Form, ok? Mas depois vocês vão receber um bilhetinho com mais detalhes e também com um cronograma sobre o que irá cair nessa avaliação. Mas hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo da unidade 5, fazendo a correção daquela liçãozinha que nós fizemos. E na próxima aula de história, ainda esta semana, nós vamos estar fazendo um resumo sobre aquilo que cairá em nossa avaliação, ok? Beijo, vamos lá? Pegaram um livro de história de vocês? Página 137 é a lição que vocês já enviaram, mas nós vamos fazer a correção, porque na correção a gente revisa, certo? Então vamos lá. Página 137 do livro de vocês. Questão 1. Que povos habitavam a região onde encontra-se Portugal hoje? Vamos lembrar? Existiam povos que habitavam a região de Portugal. Quem eram esses povos? Vou aproximar um pouquinho para vocês poderem ver melhor. Olha lá. Os celtas, os romanos, os visigodos, os vândalos, entre outros. O que tem aqui de especial que eu quero que vocês prestem atenção é que celtas é com a letra U, certo? Visigodos com S, não é com Z. Vândalos é acentuado. Olha aí no livro de vocês e vejam se vocês escreveram corretamente estas palavras. Para a resposta estar certa, as palavras precisam estar escritas corretamente. Número 2. De que povo veio o latim? Língua que deu origem ao português. Então, a nossa língua é a língua portuguesa. Que língua deu origem à língua portuguesa? Foi o latim. Então, a resposta dessa pergunta é latim. E ele veio dos romanos. Latim, com M no final. E veio de que povo? Romanos. Certo? Vamos agora para a 3. A 3 é facinho. Tá? A 3 é só para dizer se é verdadeiro ou se é falso. Coloque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. As cruzadas eram expedições de soldados? Será que elas eram expedições de soldados? O que vocês escreveram aí? Quem colocou V, acertou. As cruzadas lutavam para reconquistar as terras tomadas pelos muçulmanos? As cruzadas foram feitas para que eles pudessem tomar as terras que os muçulmanos tinham tomado deles? Era isso? Muito bem, se você colocou V, está certo. Os muçulmanos eram seguidores de Maomé e lutavam contra os cristãos? Então, quem eram os seguidores? Eles eram seguidores de Maomé, do profeta Maomé? Colocou V? Certíssimo.
última, as cruzadas lutavam para reconquistar a Terra Santa e a Península Ibérica. Então as cruzadas foram feitas para reconquistar as terras da Terra Santa e da Península Ibérica. É verdade isso? É verdade. Então, o bom da questão 3 é que foram apenas letras Vs. Viram? Tudo é verdade aqui sobre as cruzadas. Vamos agora para o número 4. O número 4 diz assim: faça a correspondência. Lembra que datas não é tão fácil nós lembrarmos de datas, né? Então, vamos lá. 1415. O que aconteceu em 1415? 1415 foi a conquista de Ceuta. Lembra que nós estudamos sobre isso? Em 1415 foi conquistado Ceuta, cidadezinha lá, ó, na beiradinha da África. Lembra disso? Entre a África e a Europa. 1488. O que aconteceu em 1488? Olha aqui. Bartolomeu Dias chegou ao Cabo das Tormentas. Vocês lembram que ele foi o primeiro navegador? Né? Português ali. Não que ele tenha sido o primeiro navegador, mas talvez o primeiro conquistador. Aquele que não temia, que ia atrás. E isso aconteceu em 1488. Depois, letra C, 1498, 10 anos depois. Então, 10 anos depois de Bartolomeu Dias. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que alguém foi, Bartolomeu Dias, ele ficava tentando dar a volta ali pela África para chegar nas Índias. Mas ele parou pelo meio do caminho, né? Lá no finalzinho da África. Porém, 10 anos depois alguém conseguiu. Quem conseguiu 10 anos depois? Foi Vasco da Gama. Ele chegou à Índia em 1498, certo? E a última letra D, o que aconteceu em 1640? Em 1640 foi o fim da União Ibérica, que foi o domínio da Espanha sobre Portugal. Vocês lembram o que era a União Ibérica? A União Ibérica foi uma união entre Portugal e Espanha. Só que quem liderava era o rei da Espanha. E agora acabou-se a União Ibérica, porém quem venceu? A Espanha, né? Aqui diz, ó, com o domínio da Espanha sobre Portugal. Questão 5. Complete corretamente a frase a seguir. Vamos lá. União Ibérica foi o quê? Acabei de responder, né? O que foi a União Ibérica? Foi a união entre Espanha e Portugal sob a liderança de reis espanhóis de 1580 a 1640. Então, a resposta é exatamente essa. O que foi a União Ibérica? Foi uma união entre dois países importantes, Portugal e Espanha. Só que quem liderava eram os reis espanhóis. E ela durou de 1580 a 1640. Então, se você completou a frase e colocou estas palavras, você acertou. Então, ó, uma união entre Espanha e Portugal. Lembra que Espanha e Portugal são nomes próprios, porque são nomes de países, então a letra E é maiúscula, tá? Sob não tem a letra E, sob a liderança, tá? Liderança com C cedilha. Reis espanhóis tem acento em nhóis, de 1580 a 1640. Fizeram a correção? Vamos lá? Virando a página. 138 agora. Então vamos lá. 138, questão 6. Faça um X na frase que está errada. Então isso quer dizer que tem muitas frases certas e uma errada. Qual é a frase que está errada? A União Ibérica foi ruim para o Brasil? Vamos lembrar. Foi ruim? Lembra que tinha a linha do Tratado de Tordesilhas e o Brasil só podia ir até esta linha porque ali pertencia a Portugal e a partir da linha, que é a parte interior do Brasil, não podia ser colonizado? Por causa do Tratado de Tordesilhas. Porém, com a União Ibérica, o que aconteceu? Essa linha não tinha mais valor. Tudo era de Portugal e Espanha, então não precisava mais da linha.
E aí conseguiu-se ir conquistando devagar o interior do Brasil. Então, para os brasileiros foi bom ou foi ruim? Foi bom, né? Foi aumentando o território brasileiro de possessão ali de quem estava aqui no Brasil. Então, foi algo bom. Então, essa primeira frase, onde diz que a União Ibérica foi ruim para o Brasil, ela é uma frase correta? Não. Então, nós já encontramos. Se só tinha uma frase errada, então nós já sabemos que esta é a frase errada, porque a União Ibérica foi bom para o Brasil, ok? Questão 7. Cite 3 cidades que surgiram das fortificações portuguesas. Lembra que Portugal fazia grandes fortificações. Então, quais foram as 3 cidades que surgiram? Aqui no Brasil, tá? Quando eles colonizaram aqui as terras brasileiras. As 3 cidades foram Fortaleza, o nome dela já vem, né, de fortificação, então Fortaleza, Belém e Natal. Essas 3 cidades, elas existem até hoje. E por que eram 3 cidades que mais foram fortificadas, né, por Portugal? Porque são 3 cidades, o quê? Litorâneas. Era onde chegavam as navegações, certo? Então, Fortaleza, Belém, que é do nosso Pará, é a capital do Pará, e Natal, elas foram fortificadas por portugueses, né? Portugueses que eu digo que vieram de Portugal para cá. Número 8. Complete as frases. Lembrando que Belém, Fortaleza e Natal são escritos com letra maiúscula, porque é tudo nome de cidade. Não esqueçam. Fortaleza com Z, Belém acentuado. Número 8. Complete as frases. O que é dinastia? Certo? E o que é feitoria? Isso é só pegar o livro de vocês, que lá naquelas lozinhas verdes tem direitinho o que está falando, o que é cada uma delas. Ó, página 8. As 2 lozinhas verdes. Vou aproximar para vocês. O que é dinastia? O que é... Peraí, deixa eu ver. Aqui. O que é feitoria? Então, se você procurou no livro do seu livro, na página 8, você encontrou a resposta, tá? Dinastia é quando uma família mantém por várias gerações o reinado de um país. Então, dinastia é quando fica na mesma família o poder, tá? O poder de um reinado, ok? Por muitas gerações. Então, vamos ver as palavrinhas-chave aqui. Família, não é familiar, é lia com acento no i. Se mantém, acento no e, mantém, por várias, acento no a. Gerações, cedilha, no reinado de um país, acento no is, senão fica paz, hein? País. Feitoria. Feitoria era um lugar que funcionava como ponto de trocas. Então, feitoria era um lugar que funcionava como ponto de trocas. Lembra que muito parecido com escambo, mas não é escambo. Entre mercadores e nativos da região. Ok? Número 9. Que produtos os navios de Gênova e Veneza compravam em Portugal para levarem às regiões norte da Europa? Então, quais eram os produtos que os navios paravam em Portugal e compravam porque eram produtos muito bons? Vocês lembram disso que eu falei para vocês? Que tem 2 produtos em Portugal que até hoje são muito valorizados, que é o vinho português e o azeite português. Até hoje eles são produtos valorizados, porque são excelentes produtos. E nessa época, os navios, quando passavam por Portugal, né, quando estavam indo ali para Gênova e Veneza, eles paravam e compravam esses 2 produtos. Vamos lá? O vinho e o azeite. Lembrando que começa sempre uma resposta com letra maiúscula, ok? E nós estamos pondo os 2 produtos com letra maiúscula aqui, porque nós estamos citando, fazendo 2 citações importantes, que é o vinho e o azeite, certo? Número 10. Circule a letra que tem à sua frente uma frase correta
sobre o início da história de Portugal. Eu sei que vocês já viram aqui circulada a letra A, mas vamos ver por que ela é correta. A classe dos ricos comerciantes que apoiavam o rei era chamada de burguesia comercial. Então vamos lembrar aqui, quem é que apoiava o rei? Quem apoiava o rei eram os burgueses. Quem eram os burgueses? Aqueles que possuíam mais dinheiro, certo? Então eles obtinham troca do rei, e o rei também obtinha o quê? Troca por favor dos burgueses, porque eles acabavam de fazer uma campanha que apoiava o reinado, certo? Então essa burguesia comercial era formada por quem? Por ricos comerciantes. Ok, crianças? Então, nesta correção, nós já fizemos o quê? Relembramos todinho o nosso assunto da unidade 5. Na próxima aula, que nós teremos ainda esta semana, nós vamos relembrar também a unidade 4, tá? E aí, relembrando a unidade 4 e a unidade 5, nós vamos fazer uma revisão dos pontos mais importantes para que vocês estejam preparados para a provinha da próxima semana. Um beijo e tem uma liçãozinha para vocês fazerem. Vocês vão fazer a liçãozinha da página 125 deste mesmo livro, 125 e 126, tá? Então aqui, ó, no mesmo livro de lição de casa, página 125 e página 126, que ela vai responder essas mesmas questões, tudo sobre esta unidade. Responde na próxima aula, nós vamos ver se está tudo certo e vamos fazer a revisão. Um beijo!